Pai do Senhor, meus amados irmãos, boa noite. Nessa noite de segunda-feira, eu venho trazer uma pequena meditação para a Igreja do Senhor, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16. Atos 16. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e contavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos eles. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Nós vemos que Paulo e Silas, através da leitura da Escritura Sagrada, eles estavam indo ao templo para orar, para adorar, para louvar ao Senhor. E no meio do caminho acontece uma mudança de plano, uma mudança de caminho, uma mudança de, vamos dizer assim, de forma na caminhada deles. Isso gerou um constrangimento terrível a Paulo e Silas, porque para um judeu suas vestes serem rasgadas era um insulto muito tremendo, muito grave. E ser açoitado em praça pública também a um judeu era um insulto gravíssimo. Então, aqueles dois homens, eles estavam indo adorar ao Senhor. Eles estavam indo ouvir e pregar a palavra do Senhor. Estavam indo adorar ao Deus da sua e da nossa salvação. Mas no meio do caminho, o inimigo tentou roubar aquilo que eles tinham. E até conseguiram infligir
ou a afligir a sua carne, a sua pele naquele momento, o superficial, feriram o seu ego, a sua vergonha, vamos dizer assim, porque eles foram açoitados e foram humilhados em praça pública, porque rasgar as vestes de um judeu era algo muito trágico, era algo muito grave para um judeu. Então houve uma mudança no caminho e houve também uma mudança no itinerário que eles iam, no caminho que eles iam seguir. Mas nós percebemos no decorrer do texto que não houve uma mudança no conteúdo deles. Houve uma mudança no local para onde eles iam, mas não houve uma mudança no que eles foram fazer. Vamos dizer assim, que o local mudou, mas o propósito não mudou. E nós aprendemos através da Escritura que o Senhor nos mostra é que o destino foi mudado, a ocasião foi mudada, a forma ao redor foi mudada, tudo ao redor ali mudou, mas o propósito não foi mudado. O que eles foram fazer, eles não foram fazer só naquele lugar. Eles não iam ao templo para adorar. Eles iam até o templo manifestar a adoração. Mas aquilo foi disperso, foi de uma certa forma o inimigo tentou atrapalhar o que eles foram fazer, mas nós vemos que o inimigo não conseguiu. E eu fiquei com uma dúvida tremenda e eu perguntava ao Senhor: Pai, como pode dois homens sendo humilhados, porque só os criminosos eram açoitados em praça pública, suas vestes foram rasgadas, era uma humilhação tremenda para um judeu. Esses homens com seus corpos rasgados, presos, encarcerados, com seus pés no tronco. Isso era feito a elementos, a bandidos de uma periculosidade mais elevada. E como pode esses dois homens ainda te adorarem, ainda adorarem ao Senhor? Foi quando eu ouvi o Espírito Santo falar dentro de mim que eles não estavam adoradores, eles eram adoradores e eles não eram presos, eles estavam presos. No texto vai dizer, no versículo 26, no versículo 25, aliás, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos os escutavam. O texto não diz que Paulo e Silas eram presos. Nós vemos que eles apenas estavam presos. E o que o Senhor falou foi tremendamente. Foi tremendo que eles não estavam adoradores, eles eram adoradores. E eles não eram presos, eles estavam presos. Um montão de o que isso quer dizer. Aonde eles iam, o destino que eles iam mudou, mas o que eles foram fazer não mudou. O destino, a rota pode ter mudado, a ocasião pode ter mudado, mas o que eles tinham dentro de si não mudou. O seu exterior estava destruído, o seu ego, a sua vergonha estava destruída. O inimigo conseguiu envergonhá-los diante dos homens,
mas ele não conseguiu envergonhá-los diante de Deus. O inimigo, o máximo que ele conseguiu foi prender por um instante o seu corpo, mas o seu espírito era livre. A sua alma estava livre, a sua voz estava livre. E o que é que nós aprendemos nessa noite? O que é a minha mensagem para os meus amados irmãos? A ocasião mudou. O redor, tudo ao nosso redor mudou. De uma hora para outra, de repente, estávamos num determinado curso, num determinado caminho, mas o destino foi mudado. O que nós estávamos fazendo não deve mudar, não pode mudar. O que está do lado de fora não pode mudar o que está do lado de dentro. O que acontece ao nosso redor não pode contribuir, não pode influir no que está dentro de nós. O que está acontecendo à nossa volta não domina o que acontece dentro de nós. A mudança do lado exterior, a mudança no local da adoração pode ter mudado, mas a mudança na adoração, no adorador, não pode mudar. O inimigo pode ter mudado o cenário, pode ter mudado o destino, pode ter mudado a caminhada, pode até ter mudado o caminho, mas ele não pode te mudar. O inimigo não pode mudar quem Deus chamou para ser igual, para ser semelhante a Ele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi chamado para refletir a glória de Deus. Você foi chamado para louvar e engrandecer o nome do Senhor. O que está do lado de fora não pode influir aquilo que Deus colocou dentro de você. Amém, irmãos? O máximo que o inimigo conseguiu fazer com Paulo e Silas foi mudar o exterior, mudar a circunstância, mudar o destino. Mas o propósito, ele nunca conseguiu mudar. Ele nunca vai conseguir mudar. Nós temos que nos firmar nisso, irmão. Nós temos que ser imitadores desses grandes homens da Bíblia. Não idolatrá-los, mas ser imitadores da sua fé e de algumas das suas obras. Amém? O que acontece, o que está acontecendo no exterior, o que está acontecendo na nossa volta, o inimigo mudou o caminho, o trajeto, mas o que está do lado de fora, o exterior, a ocasião que nós nos encontramos, não pode mudar o que está acontecendo dentro de nós. Essa é a mensagem dessa noite. O inimigo pode até tentar te derrubar, pode até tentar te calar, pode até mudar a forma em que você iria fazer determinada coisa, mas ele não pode te atingir ou não pode atingir aquilo que Deus colocou dentro de você. Não permita. Paulo e Silas não caíram porque eles já tinham negado a si mesmos. Se eles estivessem se firmando na sua aparência exterior, eles teriam caído em praça pública e teriam blasfemado na cara do Senhor, diante do carcereiro, diante do cárcere. A sua trajetória mudou. O seu exterior estava mudado, mas o que Deus colocou não mudou. Eles iam ao templo adorar. Eles não foram até o templo adorar, mas eles estavam na prisão e adoraram na prisão. Eles não estavam adoradores, eles não eram presos, eles apenas estavam presos. A ocasião em que você está não determina quem você é. Onde você está não determina quem você é. A situação que você se encontra hoje não determina quem você é. Nunca vai determinar quem Deus te chamou para ser. Você não é insignificante. Você foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus. O inimigo pode mostrar através do que está do lado de fora que
Não é isso para que você foi chamado. Não é isso que você deve fazer. Não é assim que você deve fazer. Ele vai utilizar do que está do lado de fora, na aparência, na circunstância, na mudança de plano, na mudança de caminho. Ele vai tentar colocar dentro da sua cabeça que isso não é o que Deus queria para você. Ele vai tentar mostrar que o plano de Deus era o contrário do que está acontecendo agora, nesse momento. Ele vai tentar colocar na sua cabeça que o que está acontecendo ao redor é para que você desista de fazer aquilo que você iria fazer. Aquilo que Deus te chamou para fazer, que é louvar, que é engrandecer o seu santo nome, que é adorar na beleza da sua santidade. Mas você não vai permitir. Você está liberto disso. Amém, irmão? O que está acontecendo ao seu redor não influi naquilo que Deus te chamou para fazer. Não pode influir. Não pode comandar. Não pode ser uma diretriz. Não pode ser algo que vai te influenciar, te guiar até um determinado caminho. O que está fora, ao seu redor, ao nosso redor, o que está acontecendo ao nosso redor, não diz, não afirma com toda certeza daquilo que você é. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que a igreja do Senhor seja edificada através da sua própria palavra. E desejo a todos uma boa noite, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.